Iniciamos o programa Check-in de hoje ao vivo pelo Facebook e também pela Brasrede, aqui do Vale do Taquari. Nós vamos entrevistar hoje Renê Reis dos Santos. Ele que é natural de Lajeado e apaixonado por moto. Fez várias viagens pelo Brasil, mas também aqui pela América do Sul. Pegou neve, chuva, acidentes, mas viu muita coisa legal e que conta a partir de agora aqui no programa. Renê, prazer em tê-lo aqui no programa. Prazer foi meu também. Adoro falar de moto, Joel, e vai ser muito bom conversar um pouco sobre isso. A gente viu as fotos e já ficou encantado pela sua viagem. Mas antes de falar das viagens propriamente dito, gostaria de saber de onde veio essa tua paixão, teu interesse por motos. Na verdade, quando hoje com 47, mas lá com 19 anos, por necessidade, sempre acabei tendo moto. E depois de um tempo, as coisas melhoraram e aí tu melhora, vai para um carrinho e tal. Mas depois Não pegou mais chuva, mais frio? Mais frio, isso aí. E depois, já com 30 anos, né, eu resolvi começar a fazer trilha. E aí conheci um grupo de amigos. E a gente, na verdade, fui convidado a participar de um grupo aqui de Lajeado chamado Tranca Trilha. Né? Um grupo de alguns empresários, alguns profissionais liberais, né, que tem o hábito, no final de semana, de fazer trilha. E no meio disso, moto, trilha e tal, alguns dos nossos integrantes começaram a comprar moto. Né? Compra moto de asfalto também, eu quero para dar uma voltinha, Renê, compra, não compra e tal. O que não é possível, né, para quem não conhece, usar moto de trilha para asfalto, né? Isso mesmo. Até porque a documentação é outra, né? É outra e a aplicação é outra, né? E eu disse, eu compro a moto, mas se eu comprar a moto, eu quero viajar. Opa, como assim viajar? Né? Não, eu quero fazer o que eu vi num filme. Que filme? Aí começou aquela história e tal. Eu disse, olhei um filme muito legal chamado Motoqueiros Selvagens, que tu deve ter assistido. Sim. Assisti ele várias vezes e me apaixonei por aquele filme. Divertido o filme. Divertido e tal. E eu disse para minha esposa, quero fazer isso. Ela me chamou de louco naquele primeiro momento. Mas depois ela teve a certeza. Depois ela teve a certeza, eu vou fazer. E ela sabia que eu ia fazer. Né? E só foi uma questão de tempo para me estruturar. Comprei a primeira moto e aí comecei a cutucar os meus colegas. E aí, vamos viajar? Vamos, não vamos? Vamos para onde e tal? Até que a gente decidiu fazer a primeira viagem. Isso foi em 2011. Foi para o Uruguai. A gente fez uma viagem de pouco mais de 2.000 quilômetros para o Uruguai. Quantos dias, mais ou menos? Eram 4 dias. 4 ou 5 dias, não me lembro muito bem. E eram 4 ou 5 integrantes. Todos ainda integrantes do Tranca Trilha. Todos faziam trilha e estavam lá e estavam fazendo a viagem de asfalto. Esse grupo, na verdade, era uma derivação do Tranca Trilha de Lajeado, né? Só que focado no asfalto naquele momento. Né? E por que resolveram ir para o asfalto? Cansaram das trilhas, não? Não, justamente pela minha motivação. Né? Eu disse, eu compro a moto, mas se é para mim andar só final de semana, vai conflitar com a trilha. Eu gosto da trilha. Né? Então, eu vou comprar. Mas a gente tem que fazer umas viagens. Eu gostaria, naquele momento eu estava buscando sentir aquelas sensações que eu vi naquele filme, né? E que eram motoqueiros selvagens e tal. Então, por isso que a gente acabou indo para o asfalto, mas nunca largamos a trilha. Até hoje, isso, imagina, foi em 2011, né? E nós estamos em 2017, a trilha não morreu, nós continuamos com ela, é nosso principal hobby ainda é a trilha, né? E o asfalto vem complementando aí com 1, 2 viagens, às vezes uma só grande por ano que a gente faz. E de lá para cá, todos os anos a gente fez mais do que uma viagem. Até porque o planejamento de uma viagem no asfalto é diferente do que trilha, né? Que tu pega a moto, vai para o interior e dá uma volta, né? É bem diferente. E falando de planejamento, no começo, nessa primeira viagem, por exemplo, nós tínhamos um integrante, né, que é o Márcio da Vigas Engenharia. O Márcio já tinha ido para o Uruguai mais do que uma vez, primeiro com os pais, depois sozinho. Então ele foi o nosso guia. Né? A gente foi a primeira vez de carona, né, e tal. Eu também, foi a primeira vez que eu saí do país de moto, né, de veículo. Então para mim também era tudo novo, né? Como é que vai ser, como é que não vai ser. Porque hoje, se tu pesquisar na internet, tem muita coisa escrita lá que não é verdade. Na verdade, aquilo são situações pontuais que alguém viveu que está se tornando uma regra. Mas, na verdade,
na prática aquilo muitas vezes não acontece. Por exemplo? Por exemplo, os caras falam de primeiros socorros, colete refletor, né, que o cara precisa ter carteira internacional, né, e na verdade não precisa disso. Mercosul, né? Não exige. Não existe. Tu tendo a carta verde, o Chile agora parece seguro, que... né? Seguro, né, que é a carta verde. O Chile que parece que tem uma outra carta que a gente fez, mas não foi cobrado na entrada numa das nossas viagens. Mas a carta verde, que é o de praxe, é fundamental, né? Precisa identidade ou passaporte, né? E o resto são planejamento do roteiro. Passaporte, né? Nem é necessário, né, no Rio Grande do Sul. Não. Aqui, na região sul toda. Na verdade, todo o Mercosul. O Mercosul convencionou que pode ser passaporte ou RG. Então, desde que o RG tenha uma foto atualizada, né, que não seja a foto de quando você era bebê ainda, né, é bem tranquilo. Você pode cruzar. Mas sem ela, vai complicar um pouco. A primeira viagem, cerca de 2.000 quilômetros, 4 dias. Uhum. E aí dizia agora, vamos fazer a segunda viagem. Isso. Quantos mil quilômetros? A gente saiu daquela viagem já pensando na outra, né? E tal. Vamos ir para o Chile, vamos ir para a Cordilheira, né? Que era um sonho que eu tinha, que eu compartilhei e que já começou a fazer parte das outras pessoas também. E vamos fazer, não vamos, quando e tal. E aí começou aquele empurra, né? Ah, não, vamos deixar para o ano que vem, vai ficar meio apertado e tal. Aí fomos fazer uma viagem e tal, quem sabe a gente faz aqui no Rio Grande do Sul, né? Viagens mais perto e tal. E aí surgiu aquela ideia que eu estava te comentando de ir para São Paulo, ficar no sul, né? No sul não, desculpe, no Brasil. Ficar no Brasil. E aí a gente saiu com um planejamento apertado para ir conhecer Ilhabela, no Rio de Janeiro, que é o litoral do Rio de Janeiro. Então a ideia era sair daqui e, quando possível, entrar no litoral de São Paulo e subir pelo todo o litoral, né? Na verdade é Santos, Rio Santos, acho que é o nome eu não me lembro agora exatamente o nome da via, mas ela passa pelo litoral de São Paulo e litoral do Rio de Janeiro, né? E nessa viagem a gente começou a perceber a diferença de viajar para o Chile, para a Argentina ou para o Uruguai do que viajar no Brasil. Por quê? Quais as diferenças? O trânsito do Brasil é muito pesado em relação a esses outros roteiros, né? Aqui nós não podemos deixar de falar da indústria da multa, né? Porque é radar em tudo que é lado, né? Lá, por exemplo, na Argentina, tu fica quilômetros sem ter nenhum povoado, né? Aqui, se tiver isso, é capaz de ter um policial lá com o radar, porque ali o pessoal anda mais rápido porque não tem ninguém, então eu vou pegar ali para dar uma multa, né? Fora do Brasil não é assim? Não é assim. Tem alguns problemas fora do Brasil, que é a questão da corrupção. O pessoal pede propina direto, né? Os policiais, principalmente na fronteira do Brasil. Mas é diferente em relação a essa questão de multas e o trânsito também. Vamos esquecer essa questão, vamos deixar um pouquinho de lado essa questão da multa, porque se tu andar dentro da velocidade permitida, não vai ter problema nenhum. Mas e o trânsito pesado, né? Os caminhões, a 110 por hora, os caminhões andam junto contigo. E a moto e um caminhão, qual deles vai ter preferência, né? Sempre o caminhão, né? Sempre o caminhão, né? E a questão do motoqueiro também, alguns amam, né? E outros odeiam, né? Porque tem a diferença do motoqueiro, do motociclista, né? Então a gente sai ali para se divertir, né? Para fazer uma viagem, para ir e vir, né? E muitas vezes o pessoal olha, o que esse grupo de motoqueiros estão fazendo aqui, arroceiros, às vezes. Isso, né? Mas tem os grupos também de arroceiros? Né? Tem então também, mas não é o nosso caso, né? A gente é tudo da paz, todos da paz. Falou sobre propina, mas na verdade na Argentina, né, que isso existe, né? Na verdade na província de Entre Rios, que é fronteira com o Brasil. Ali, como os guardas já sabem que tu está saindo do Brasil com dinheiro vivo, né, por conta das despesas que tu vai ter, e ali eles sempre te param e inventam, cada vez eles inventam uma desculpa diferente para te tirar dinheiro. Aconteceu com vocês também? Aconteceu várias vezes, né? Para mim aconteceu várias vezes, né? Mas teve duas situações onde foi assim um pouco mais, vamos dizer assim, passou um pouco do limite, né? Uma vez eu estava sozinho, né, num deslocamento,
me deslocando de uma cidade para outra e acabei ficando um pouco mais afastado do grupo, né? Sozinho. Sozinho. E aí é um momento bom para eles te dar o bote, né? Eles te pegam sozinhos. Uma dica para quem for andar sempre em grupo. Sempre em Ainda grupo. mais nesse trecho. Ainda mais nesse trecho. Aí teve que pagar a propina, não? O que você fez? Diz, não vou pagar. Na verdade, o policial queria saber o que eu fazia, qual era a minha ocupação no Brasil, né? E tal, pegou meu passaporte, os documentos e queria saber a minha ocupação. E eu não entendia muito bem o que ele estava querendo saber com a minha ocupação e eu não estava dando ela para ele. Não estava dizendo, não, eu trabalho numa empresa privada e tal. E depois eu descobri que, na verdade, ele queria saber se eu era advogado, se eu era um policial, se eu era alguém de algum órgão do governo, da imprensa, né? Quando ele ficou sabendo, só que naquele momento eu não tinha ainda a bagagem que tenho hoje. E chegou um momento que, pressionado, né, eu disse que eu trabalhava numa empresa de balas, aqui do Rio Grande do Sul e tal. Aí foi a deixa para ele me dizer assim, olha, você não pode passar desse jeito como você passou, vou ter que lhe prender, você vai se perder dos seus amigos e tal. Emocional. Emocional e tal. E eu ali, né, parado, os meus amigos que estavam atrás, tentavam parar, eles não deixavam parar ali, tocavam eles para frente, eles pararam mais à frente. E eu estava, como diz um colega meu que estava assistindo tudo de longe, parecia aquele cachorro que caiu da mudança. Né? Perdido ali. Até que essa cena foi revoltante, né? Até que ele disse, não, vamos pensar numa contribuição e tal. E eu tinha alguns pesos que eu tinha já reservados, separadinho, né? Para não mostrar a grana toda para ele, tinha sido orientado. E eu abri minha carteira e puxei aqueles pesos e dei para ele. E ele dobrou aqueles pesos, tinha 60 pesos, eu acho. Dobrou e disse, não, pesos não, reais. E ele pegou da minha carteira uma nota de R$100. Ele dobrou os pesos, colocou de volta na minha carteira e disse, não, pesos não, reais. E puxou a nota de R$100. Aquilo foi revoltante e ele me deu meus documentos de volta, parou o trânsito, uma fila enorme para mim entrar de novo, esperou me botar capacete, me ajeitar, liberou o trânsito. Consolado. E eu saí com um sentimento dali de perda enorme. Ter sido roubado. Né? Roubado. Depois, claro que... Temos muitas dúvidas ainda, sim. né? A gente vai para o intervalo comercial, tem muitas perguntas ainda para falar para o René. Fantástica essa viagem que ele fez, mas não foi apenas esta. Várias outras. Fizeram churrasco. Na verdade, chuleta na chapa. Isso depois do intervalo comercial. Voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o René Reis dos Santos. E algumas pessoas já estão mandando sua mensagem, você também pode mandar o seu recado pelo Facebook, aqui da TV Univates, onde as pessoas podem e devem até participar. Vou citar alguns nomes, vamos ver se você conhece, René. Fernando Schneider. O Fernando é do nosso grupo. É do grupo, mas a presidente ele coloca. É um apelido, o presidente é um apelido. É um apelido? Não é um presidente cargo. Do grupo? Não, na verdade é um cargo. Não é um cargo, é um apelido. Pelo fato de eu puxar a frente e convidar o pessoal, incentivar, né? Porque sempre tem que ter alguém que puxa, né? Sim. Que tem que chamar todo mundo e vamos lá, vamos marcar a data e tal. E aí eu fico responsável pelo roteiro, mas não é para mim um sacrifício isso, eu gosto disso. Com prazer. Com muito prazer. Eu vou te dizer que se no futuro eu tivesse disponibilidade de tempo e tivesse uma saúde legal, eu estaria à disposição, né, para o mercado para, por exemplo, guiar pessoas que nunca foram para lá de moto. Eu ia gostar muito de fazer isso, sabe? Podia se tornar um negócio. Exatamente. Não é, mas a gente passa também apertos e a questão de físico, né, não é tudo maravilha. Né? Eu quero perguntar se vocês passaram por alguma dificuldade, acidente, pneu furado, se perderam. Mas depois, eu quero primeiro aproveitar, já que o pessoal mandou o recado, Lairi Bassani Lima, é tua sogra, porque diz aqui, grande genro, te admiro muito. A sogra escreveu que admira o genro, gente. Olha só. Grande abraço, Lairi. O Cristiano Kaufmann também está dizendo que é show o programa. Fernando Schneider, né, fala até em futuro prefeito. E Cristiano Kaufmann, mando abraço aqui para ti. A Classi Bassani também fala, manda alô, diz que é um show
está assistindo o programa, inclusive vai ver as fotos daqui a pouco. Tem muita mensagem, acho que não vai dar tempo de a gente ler todas elas, mas Legal. pode continuar o pessoal mandando então o seu recado aqui para o programa. Passou por muitos apertos e dificuldades, não? Passamos. Na verdade, a gente faz sai daqui pensando em fazer uma viagem, mas assim como eu e outros integrantes já do grupo, durante a viagem param e pensam, o que eu estou fazendo aqui? Tá frio, eu estou com fome, aí começa a chover, fica mais frio, quer dizer, não é, quando tu sai daqui tu tem que pensar que vai acontecer isso também. Nós vamos para a parte fria, vai ter um momento que não vai estar legal, que vai estar frio, tu pode pegar um dia todo com chuva, por exemplo, e ficar muito desconfortável, né, andar na chuva. Já pegaram isso? Já pegamos. Não tem um momento que tu pensa até em desistir, porque é tanto frio, tanta chuva, apesar dos equipamentos todos, isso não te protege, né, como se estivesse num carro, por exemplo. Não. E passa pela cabeça, mas a gente está longe, né? Às vezes tu está a 2.000 quilômetros daqui, tu vai fazer o quê, né? Vai voltar? Não, tu tem que seguir em frente. Só que é engraçado, Joel, isso só vai sentir quem viaja e de moto, né? No ano passado a gente eu fui fazer pela segunda vez Santiago, né? Santiago e o litoral do Chile, né? A gente cruzou o Passo de Caracoles, que é um passo mais comercialmente mais usado. E durante essa viagem, antes de chegar lá, a gente pegou um tempo muito ruim, né? Muita chuva e muito frio, né? Eu percebi e senti, e também pela própria moto marcando a temperatura foi baixando, foi chovendo, né? E a gente foi molhando e aquele frio, 0 graus, chovendo, 0 graus, chovendo, né? Tu molhado, tu pensa assim, o que eu estou fazendo aqui? Foi muitas horas. Muitas horas, tu já saiu de manhã chovendo e aí é meio-dia e tu tá lá chovendo. Eu cheguei num posto de gasolina, foi o maior aperto que eu passei em relação à temperatura. Eu cheguei num posto de gasolina e depois de ter passado um aperto por questão de tem posto ou não tem posto, que é uma outra coisa que a gente pode falar depois do planejamento, né? Como é que a gente faz isso? E chegando nesse posto, abasteci e fui pagar, eu não conseguia contar as notas, eu não conseguia separar o dinheiro, eu tremia. Tanto que tremia. Eu me lembro na infância de ter batido o queixo, né? Quando eu ia para o colégio, lembra disso? Hoje a gente leva os filhos para o colégio, mas na época a gente ia para o colégio, né? De manhã, frio e tal. A situação era outra, né? A situação era outra. Outra vestimenta, né? Hoje em dia. E lá nós com roupa térmica, com preparados, né? Para aquilo que a gente ia sabendo que iriam pegar chuva e frio. Isso aí. E tremendo. Chegar a bater queixo, né? Isso é uma sensação bem que na hora tu pensa... Desafiadora. Desafiadora. O que eu estou fazendo aqui? Só que 1 hora depois, quando a situação muda, tu já está se vangloriando daquele momento que tu passou ali, né? Porque daí tu pensa, peraí, não é para qualquer um isso aqui. O cara tem que ser meio louco para querer fazer isso aí. Peraí, eu vou sair do conforto do meu carro lá, com o sonzinho, né? Vou lá na minha caminhonete, com o sonzinho na boa, né? Minha família e tal, para subir em cima da moto e ficar sozinho. Né? É um desafio. Mas esse, acho que a maioria daqueles que andam, que viajam, seja de bicicleta, a pé, de carro, é isso. É se reencontrar, né? É saber que sozinho ou mesmo em grupo tu consegue superar algumas coisas que aonde tu mora tu não iria ter isso, né? Não iria ter. E a paisagem, né? Aquilo que a gente vê, e tu vê diferente em cima da moto que no carro, né? Eu já viajei de carro, gosto de viajar também, mas em cima da moto é diferente. Me parece que tu não tem o para-brisa, né? E realmente não tem, porque tem aquele vento todo na gente e tal, mas a forma, a perspectiva que tu olha, a paisagem é diferente. É bem diferente. E isso eu acho que é o que atrai todo mundo, né? Acidentes, passaram alguns não? Passamos. Algumas quedas leves em terrenos com algum tipo de grama molhada, acostamento, né? Na Argentina tem muito, o acostamento deles não é pavimentado, né? Ele tem um outro tipo de material, às vezes cresce grama e tem algum tipo de argila e tal. E aí quando chove muito, foi numa situação dessa, choveu muito, um dos colegas foi parar, porque o grupo todo parou, e ele entrou naquilo e aí rodou e caiu. Caiu, mas... Não se nada, feriu.
Coisa cassinho leve. de leve e nada assim. Tivemos uma situação que foi aqui no Brasil, né, onde um cara num quebra-mola não diminuiu a velocidade, o cara parou e veio um companheiro e pá, bateu. E veio outro Bateu atrás bateu atrás do carro. do carro. E daí quando o cara conseguiu se ajeitar, que ele, não vou cair, veio outro companheiro e pá, bateu atrás. Né? E naquela hora, eu achei que aquele cara estava andando muito devagar, daquele automóvel, eu ultrapassei ele, até era um local indevido, em cima de uma ponte, não tinha trânsito, eu botei do lado, rapidinho a moto, ultrapassei e fui embora, porque eu gosto de andar enxergando, né, tendo uma visão do todo. E fui embora. E alguns colegas também foram e tal. Daqui um pouco a gente nota a falta, né? Peraí, mas o pessoal não vem, a gente estava andando só em 4, 5, tu consegue, logo tu enxerga o de trás. Não vem, de repente passa e essa situação foi o mais difícil. Passa um caminhoneiro por nós, olha pra gente e faz esse sinal assim, ó. 2, lá atrás. Bah, tô arrepiado agora, né? Porque a sensação, sabe o que aconteceu. E um dos caras que estava comigo era o irmão dele que tinha ficado para trás, né? Que são 2 irmãos. E aí a situação foi um aperto muito grande, sabe? Mas aquilo também serviu de aprendizado. Passamos a viagem inteira buzinando toda vez. No fim não deu nada, né? Foi danos leves e tal, ninguém se machucou, tal. A gente conseguiu continuar a viagem e tal. E passamos a viagem toda buzinando a cada quebra-mola que a gente via, avisando os 2 que vinham atrás. Ou seja, aprenderam uma nova técnica. Quebra-mola, buzinando, avisando o outro, tem quebra-mola. Né? Mas aquilo até por na verdade, deitação, né? Lembrando do cara, pô, vocês têm que cuidar, né? Não precisava. Alguns recados, a Glaci fala que é tua tia, que diz meu sobrinho, né? Gosta, apaixonado por moto. Tadeu Adolfo Janoski. Janoski é um integrante do grupo. Fernando, que também manda um abraço. Valdir também. Estamos assistindo em Capão. Valdir Mittelslat. Lairi, ótimo programa, René e Joel. O Márcio manda o ok através das redes sociais. O Dailor Friedrich, esse é o meu chefe, diz ele, né? Orgulhoso, né? Esse é o meu mentor. Esse é o mentor, que comentou antes, inclusive, no intervalo, né? Que tem dúvidas sobre roteiro e coisa assim, fala com ele. Na verdade, o roteiro é fundamental na hora de fazer uma viagem, né? Tem que planejar, o planejamento, né? E eu gosto é um trabalho do meu dia a dia também, então, para mim fica fácil, né? Só que eu não sabia como fazer isso, não sabia nem como começar. E a primeira viagem que eu fui, o Dailor estava presente. E aí, conversa daqui, conversa de lá, o Dailor já fez muito mais viagem que o grupo todo já fez. Se somar tudo que o grupo fez, o Dailor já fez sozinho, né? E o Dailor começou a ser meu mentor. Então, toda vez que nós vamos viajar, eu vou lá compartilhar o roteiro com ele, converso com ele, pego as dicas, falo dos pontos de abastecimento, que às vezes tem uns pontos secos, né? Algumas pegadinhas na estrada, que tu acha que tu está andando numa linha reta e, na verdade, pelo mapa, tu acha que tu está na linha reta e tu tem que dobrar à direita ou à esquerda. Então, toda vez que nós vamos viajar, eu vou pegar uma consultoria com o Dailor, né? E quando ele está junto, aí, que ele já foi junto algumas vezes... Melhor ainda. Melhor ainda. Mas ele não gosta de fazer esse trabalho de ser o guia, de ir para frente. Ele gosta de ficar mais atrás, na dele. Trabalha, né? Nos bastidores. Nos bastidores, mas ele é o meu consultor. Né? Que legal. O Fernando Schneiders, ele diz conta da neve. Mas nós queremos mostrar agora, antes de ir para o intervalo, 2 fotos que a respeito da neve, bem interessante. A primeira é a caminhonete que você sempre leva junto, né? Sempre não, né, Joel? Sempre que dá, a gente leva. Sempre que dá. Já perderam a caminhonete, inclusive. Né? Tem... Essa aqui. E tem uma outra foto a seguir, ali a gente vê de cima, né? O que vocês estão preparando. E aí mostra depois essa foto, lindíssima foto. Né? Fizeram uma chuleta no disco, né? Aonde é esse local aqui? Esse local fica entre os Palata, né? Não é bem assim que se pronuncia, mas é assim que se escreve. Eu não me lembro exatamente do termo em espanhol, mas é uma cidade que tem bem na divisa entre o Chile, Argentina e Chile, de Uspallata até Mendonça, passando por Vila Vicenzo, né, que é uma vila mais antiga, muito antiga, e é uma estrada totalmente de chão,
que a gente faz um roteiro aí de 150 quilômetros. Tem algumas fotos, a gente vai mostrar depois do intervalo, algumas fotos, inclusive, desse roteiro e a neve, como é andar na neve, como fala o Fernando. Mas isso depois do intervalo comercial. Estamos conversando com René Reis dos Santos, ele que gosta de moto, já viajou por vários lugares e algumas fotos lindíssimas. Vamos ver depois do intervalo. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o René Reis dos Santos. Algumas pessoas estão mandando recado, você também pode mandar o seu recado pelo Facebook, estamos ao vivo. E entre as pessoas diz assim, Dailor Friedrich acaba elogiando, até porque você também disse que ele é teu mentor, né? O Marciano também está reeleito, diz o Marciano, né? Do grupo de vocês. O Fernando diz para contar como se anda na neve, que a gente vai mostrar as fotos agora, e a Sofia Chu dos Santos também diz que está gostando muito do programa. Minha filha. A tua filha? 10 anos. 10 anos. Não vai junto, a filha e a esposa, não? Não. Essas viagens mais longas, a gente acaba fazendo ela sozinho, né? Sempre num grupo e tal. As mulheres acabam, a gente já fez viagens com elas, com as patroas, como a gente chama, mas viagens mais curtas, né? Com tiros pequenos e tal. Não é tão judiado para quem anda na carona na moto? E nem para quem pilota também, porque são muito mais peso equilibrando, muito mais mala, o risco aumenta, né? Tu leva mais tempo para frear. Então, a gente prefere fazer essas viagens longas sozinho e anda com elas. Até uma questão de segurança e cansaço. Cansaço também. Rodo quanto por dia em média nas viagens? Entre 600 e 900 quilômetros Não é por muito dia. puxado, não? 600 é tranquilo, bem tranquilo. 600 para fazer é bem tranquilo. 800, 900 aí fica bem puxado, mas às vezes tu precisa fazer isso, né? Tu dá 2, 3 pegadas mais fortes, porque quando tu planeja, por exemplo, nós vamos ao Chile, vamos ao deserto do Atacama, tu tem um pedaço que a gente chama de deslocamento, que tu tem uma vista que não é tão boa assim. Não tem por que ficar parando. E tal. Então, devagar. o que a gente faz? Toca um pouco mais pesado nesse deslocamento para depois andar de uma maneira mais curtindo um pouco mais e parando mais. A parada, né? Tirar fotos e tal. Isso aí. A média de velocidade é quanto? Já foi maior. Hoje o grupo amadureceu, né? Já está bem mais tranquilo. Os estilos de moto também foram mudando. Hoje a maioria tem Big Trail, que é uma moto mais apropriada para trechos longos, né? O próprio nome dela já diz. Hoje, uma velocidade de cruzeiro, como a gente chama, 120, 125, em trechos que são deserto, né? Trechos que... Seguro. Seguro nunca é, né, Joel? Sempre há um risco, né? Sempre há um risco, né? É mais seguro de carro do que de moto. Só que é nos momentos onde tem menos trânsito, né? Não tem cidades, porque lá, Argentina, Chile tem muitos momentos assim, né? Muitos pedaços que tu anda 100 quilômetros que tu não vai encontrar nada, nem um posto de combustível. Às vezes tu anda o dia todo e não vê nada. Então naqueles momentos ali, a velocidade sobe. Zona urbana, sempre baixa, vai para o limite da velocidade, passa devagar e usa esse momento para descansar. Para andar em pé em cima da moto, para esticar a perna, né? Para dar uma relaxada no punho. Usa aquele momento ali. Passou a zona urbana, entrou a zona de fazenda de novo, e aí volta para a velocidade de cruzeiro. René, tem algumas fotos, a gente gostaria de dividir aqui com quem está nos assistindo, fotos lindíssimas, né, que vocês tiraram durante as viagens e eu gostaria que você explicasse. Essa aqui, por exemplo... Essa é a nossa primeira viagem para o Uruguai, isso aí foi em 2011, foi a primeira vez que a gente saiu do Brasil, e pode ver que a foto não está muito organizada, pegou mais outras pessoas do que a gente e Mas tá o lá. principal está ali, se percebe que é no Uruguai, né? Que se percebe que é no Uruguai, isso aí. A próxima foto, essa aqui. Essa aí também é no Uruguai, mas já foi uma segunda vez que a gente foi para lá, né? Já o grupo é o mesmo, mas foi outro momento, aqui é o Forte, né? Acho que é aqui na entrada, logo depois da entrada no Uruguai, né? Mais próximo. Né? Essa foto é foto de revista, né? Linda essa foto. Essa foto, e ela foi por acaso. O nosso apoio, né? Quando a gente viaja com o apoio de uma caminhonete, a gente sempre leva um copiloto para fazer companhia pro cara, né? Porque ele está sozinho dentro daquela caminhonete, nós curtindo a viagem em cima da moto e ele dentro daquela caminhonete. Então a gente levou um outro copiloto e ele é o fotógrafo. A gente entrega uma máquina para ele e tal. E numa dessas ele
tirou a foto, né? E ele nem contou pra gente, depois ele mandou essa foto para nós e ela serve de cartão postal, né? Olha, mostra também... Isso que é antes do salar. Antes do salar, né? Lá quem vai para o Passo de Jama, indo para o Atacama, né? E também mostra um pouco, essa foto mostra um pouco da união do grupo, né? Tá todo mundo junto ali, apesar de não ter nada, né? Não tem nada, tu poderia estar andando um mais para frente, um mais para trás. Desgarrados, não. O pessoal tá andando junto, a velocidade está baixa ali para sair essa foto, curtindo aquele visual. Ótimo. Uhum. Aqui também foi um momento foi uma refeição coletiva que a gente fez, num dia que a gente não conseguiu passar o passo porque tinha dado uma nevasca, tinha chuva no Chile, a polícia trancou o passo dos caracoles, e aí a gente resolveu fazer um passeio alternativo, graças ao mentor ali, o Dailor, que conhecia, e é tudo estrada de chão, a neve está ali do nosso lado, né? E a gente parou para fazer uma refeição coletiva, fizemos um bife na chapa ali para todo mundo e tal. Aqui também é outra foto do grupo todo. Isso aqui é no topo da cordilheira, dos Caracoles também, num hotel, né? Numa pista de esqui que tem no topo. E esse é o lago que tem ao fundo do hotel. O lago está longe, a gente conseguiu, foi o mais perto que a gente conseguiu chegar. Linda a foto. E eu estou na ponta ali, querendo empurrar todo mundo naquela hora ali, porque eu queria derrubar todo mundo na neve, porque estava todo mundo muito certinho ali. Conseguiu ou não? Consegui, mas eu não quis mandar aquela foto porque estava ruim. Né? Muito bom. Essa aqui foi uma foto fantástica, e foi aquele desvio que fizeram, né? Foi. E aí o Fernando, que fez o comentário ali, o Fernando Schneider, que foi ano passado com a gente a primeira vez, ele pergunta, né, como é que é andar na neve, né? Eu sou trilheiro por natureza, né? Então, para a gente andar na neve, foi parecido como andar aqui numa lama, né? Num barro e tal. Só que teve um detalhe que a gente não contava, né? Depois que a gente começou a andar ali, foi ganhando confiança e tal, né? Da neve, o barro e tal, foi a questão do gelo, né? Quando tinha formação de gelo embaixo da neve, a gente não enxerga. E aí foi onde teve algumas muito quedas. Escorregadio. Muito escorregadio. Muito. Eu não caí por detalhe. E alguns colegas atrás acabaram caindo, mas nada nenhum tombo feio, nada, né? E moto não dá para pôr correntes, né? Os carros, as caminhonetes colocam correntes para passar nesses trajetos, né? E são motos que pesam 250 quilos, 200 quilos, tem motos até mais pesadas. Né? Vamos ver mais algumas fotos e tem uma outra pergunta interessante sobre o que levar. Essa aqui é uma viagem que a gente falou no início. Da propina, questão da propina, né? Aqui foi outro caso que os caras queriam tirar R$200 da gente por pessoa, né, por motoqueiro, porque a gente não estava usando um colete refletivo, né, que era a lei deles. Nós acabamos negociando por R$100, a gente pagou R$100 cada um, e passamos toda a Argentina, ida e volta, e não encontramos ninguém com colete refletivo. Né? Isso é experiência, né, para a próxima. Também naquele dia da nevasca, né? Aí são outros integrantes do grupo. Isso aí aqui é no Chile, Valparaíso ou Vina del Mar, eu já agora não recordo mais, mas tem essa foto que eu mandei de propósito, porque a gente estava lá, alinhou todas as motos, né, para tirar foto, estava curtindo, aquele dia a gente saiu para curtir, tinha um trecho pequeno para fazer. E muitas pessoas param quando veem as motos, querem conversar, querem saber de onde a gente vem, né, para onde a gente vai, que motos são essas, que cilindrada e tal. Então a gente acaba sendo... solícito, né? Tem muita foto. As nossas motos estão espalhadas por muitos lugares, né? E as nossas imagens também, muita foto, famílias inteiras querendo colocar os pais, né? Os filhos para tirar foto. E rola uma situação engraçada, uma situação triste que foi essa da jaqueta, né? Que nós tiramos a jaqueta, estava quente, largamos-se da moto, e o pessoal rodeando ali e tal. E aí um dos nossos tirou uma selfie dele mesmo, né? Tirou uma selfie bonitinha, né? E tal, e a jaqueta em cima da moto. Logo depois, a jaqueta some. Ele olha a selfie dele, tá o candidato, então, aqui roubou a jaqueta atrás, olhando para ele, atrás da selfie. Aí ele tirou a foto e pegou a jaqueta. Pegou a jaqueta naquela hora, né? E é uma jaqueta, são
R$ 1.500, tu tá longe, vai ter que... Então como é que fez nesse caso? Teve que comprar outra? Tinha um que tinha 2 jaquetas, tinha levado uma jaqueta, a gente tinha carro de apoio, então tinha algum material sobrando. Né? Ainda bem. E tem uma situação sobre essa questão das fotos muito engraçada, porque o Tadeu, que é um dos que mandou recado? O Tadeu, quando começou a ir com a gente, ele ia com uma Harley, né? A Harley é uma moto muito bonita, chama muita atenção e tal, e ele é guerreiro. O barulho é diferente? O barulho é diferente, motor da Harley. a suspensão é diferente. Eu não acredito, eu, por exemplo, não faria uma viagem tão longa com aquela moto, mas o Tadeu é guerreiro e ele foi, né? Só que nós chegávamos num lugar, muitas motos diferentes, todo mundo vinha e tal, e todo mundo perguntava de quem é aquela Harley. Né? Era a sensação do grupo. Era a sensação, né? Perguntava de todas as motos e perguntava de quem era a Harley. Né? Poxa vida, né? Chegou uma hora que por vingança, por dor de cotovelo, a gente começou a dizer que a moto era do drogado, era aquele drogado lá, né? E tal, e o pessoal olhava meio assim e tal. Né? Mas da minha moto ninguém vai perguntar? Poxa vida. E aí ficou, né? O drogado, né? Aquele cara usa drogas, vocês cuidam lá, aquele cara... Nem vai perto, né? Nem vai perto, ele usa drogas e tal. Então foi engraçado, né? Hoje continua com a Harley, não? Não, hoje ele trocou já. Mas perdeu a sensação? Perdeu. Que Harley era dele? Eu não me lembro, me perguntar os modelos, eu já não sei, mas era bonita. Isso é dor de cotovelo, sabe? Mas não quer entregar, né? Talvez ele fale aí, daqui a pouco ele fala pra gente. Daqui a pouco ele diz qual que é o modelo da Harley. Tem mais algumas fotos, vamos ver, antes de nós passar para o próximo bloco, bem interessante, umas fotos lindas. Essa aqui, por exemplo, Essa foto é na divisa, né, entre Chile, entre Argentina e Chile, né, na entrada no Chile, lá na aduana. A gente pediu para o policial se podia tirar a foto lá e todo mundo subiu para tirar, fica bem um marco, tá a cordilheira atrás, né, a foto da bandeira do Chile, ficou muito bonita, muito bonita. Tem mais alguma, essa aqui? Essa foi em Bariloche, essa foto, a gente ficou num hotel, que por sinal tinha o mesmo nome da minha filha, Sofia, né, o hotel, e a gente se hospedou e como eu falei antes no bloco, tem aquelas pessoas que têm mais afinidade, né, que gostam mais de fazer algumas atividades e tal. Então o grupo acaba delegando essas atividades para ele. Né? Mas a gente vai falar sobre isso até para saber como se organiza uma viagem de moto. Eles delegam várias responsabilidades, não fica apenas por uma pessoa. Você pode continuar mandando ainda o seu recado. Vamos, infelizmente, para o último bloco de hoje do programa. Estamos conversando com Renê Reis dos Santos, falando sobre viagens de moto. Voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o Renê Reis dos Santos. Ele, que é apaixonado por motos, está relatando para nós um pouco sobre essa atividade que é como hobby e que gosta tanto. Mas não é o único, vários. A Sofia, tua filha, está amando o programa, manda coração para ti. A Glaci diz grande Renê e diz que o nono, Claudino Bassani, também está te assistindo. Quem é o nono Bassani? É o vô da minha esposa, é o Biso. O Biso dos meus filhos. Né? O Dailor é demais, coloca Fernando. E ainda ele lembra da jaqueta, né? Que realmente... Era dele a jaqueta, não? Não, era do Adrita. E o Marciano Freilish lembrou o detalhe do Fernando, né? Acabo lembrando de um aqui, comentando já com outro no Facebook. Mas tem algumas informações importantes para a gente salientar. Entre elas, como vocês programam. Não fica tudo contigo, né, Renê? Não, viagem. Na verdade, eu só faço... Eu cutuco o pessoal para... Motivo eles para a gente fazer a viagem. Vamos marcar a data e tal. Faço o planejamento do roteiro, né? Dentro do possível, eu tento detalhar ao máximo. Compartilho esse roteiro com quem quer saber. Porque tem o cara que não quer saber, ele quer curtir a viagem. Quer pegar a moto e seguir o grupo. Isso aí. E a gente fala também do que levar, né? Porque tem que levar algumas ferramentas, alguns acessórios, né? Como compressor, ferramenta para consertar pneu, spray de pneu, uma corda, caso alguém acaba a moto ficando empenhado, pelo menos dá para levar um pedaço aí, né? A questão dos hotéis, né? Quem vai fazer o quê? Porque a gente sai daqui sem reserva prévia. Né? Nunca fizeram? Não, nunca fizemos. E no planejamento eu coloco um desvio aí de 200 quilômetros, né? Eu tenho a minha meta, mas coloco 200 quilômetros que eu faço um check-in ali para ver se tem capacidade de hospedagem, porque saímos daqui na última viagem com 12 motos e dois no carro de apoio, são 14, né? Tem lugar para se hospedar, se tu para numa cidade muito pequena, pode não ter.
Então eu vou mapeando quais são os locais. Os pontos secos também. Ah, nós vamos cruzar um deserto, nós vamos fazer 200 quilômetros sem abastecer. Então tem que abastecer na entrada, né? Já ficaram sem gasolina? Já ficamos. Apesar disso tudo, né? Um ou outro acaba se passando, não abastece naquele ponto. Acaba gastando mais que outras? Não, nem é isso, não. A gente faz essa parada pela menor autonomia, né? A moto que tem a menor autonomia é a que vai dar a regra do abastecimento. Às vezes o cara, a minha moto tem mais autonomia, então eu não vou abastecer agora. Ele calcula mal e ele não consegue fazer. Já aconteceu? Já aconteceu. E aí o que faz nesse caso? Aí volta, se tem a van, se a gente tem apoio, às vezes a gente tem apoio. Se tem apoio, a van tem gasolina. Então deixa o cara, ele fica sentado lá na beira da estrada, a van vai vir e vai dar o apoio para ele. Agora se não tem, vai buscar gasolina, leva para o cidadão, né? Faz bastante corneta nele de noite, faz ele pagar bastante cerveja de noite e depois segue viagem. É história para contar. Não tem nenhum estresse, né? Não, Se ajuda, até porque todos são amigos, né? É isso aí. Agora, tem outros que cuidam da alimentação, achei interessante, da alimentação e também da hospedagem, né? Na verdade a gente pega o cara mais chato, aquele que é mais chato para dormir, né, mais chato com hotel, esse cara, ele acaba carregando com ele a questão da hospedagem, né? Tem aquele também que o cara já é um diamante lá nesses sites de hospedagem, né? Me ajuda a lembrar um deles aí, o... Trivago? Trivago, não, o outro. Tem outros que... mais um site que... mais um site. Tem o cara que conhece, já é expert ali, já conhece bastante sobre isso, né? E ele então fica encarregado das hospedagens. E nessa situação de hospedagem aconteceu uma situação engraçada, né? O cara fez a reserva, Booking, lembrei agora, Booking.com. Ele fez a reserva pelo Booking e era para pegar 4 apartamentos para 4 pessoas. E ele não notou que o apartamento tinha uma cama de casal e 2 de solteiro. Ele não notou. Ou até era a opção que tinha, talvez, não sei. E ele reservou e a gente chegou em Santiago, né, todo mundo, e demorou, se perdemos, né, porque Santiago é uma cidade grande. Santiago no Chile. Santiago no Chile, muito grande, tem o trânsito de São Paulo, a gente acabou se perdendo, né, e tal. E aí na chegada no hotel, todo mundo já se agrupou ali. Cansado, cansado e tal, e aí na hora que chega no quarto, né, o pessoal abre a porta, uma cama de casal. Quem vai dormir solteiro. agora? Quem vai dormir, né? E tal. Então teve gente que teve que trocar, não quis, eu vou pagar um separado para mim, não, eu não durmo em cama de casal e tal. E aí o pessoal ficou curioso com o nosso 4, né? No meu grupo lá tinha mais 3. E aí, o que vocês fizeram e tal, no café da manhã, no outro dia? E aí, como é que foi? Cara, a gente definiu quem aqui ia dormir, né? 2 iam dormir na cama de casal e deu pra bola, né? E no outro dia de manhã, quando a gente acordou, no fim estava todo mundo na cama de casal, né? Parou o café, né? A gente acaba esquecendo que às vezes está num outro lugar, né? Parou o café todo para olhar pra gente. Mas de onde vieram esse pessoal? Parou todo aquele café, daí eu me toquei do que eu tinha falado, né? Aquela brincadeira, e a gente deu muita risada e lembra da situação até hoje. Né? Nem dá explicação, que é melhor não explicar. Não dá. Mas tem mais situações inusitadas. Uma vez, você falou antes de começar o programa, que vocês perderam a van. Sim. Ou a van perdeu vocês também, né? Que é a van de apoio. Na verdade, isso foi engraçado. Um pouco antes, um posto de vistoria sanitária parou a van, né? As motos ele deixou passar e a van foi parada. Olharam tudo e tal, e a gente viu que a van tinha sido parada. Eu parei logo depois, no primeiro posto, né? E a gente ia mudar de rodovia naquele momento. Então, mudamos de rodovia, né? Parei no posto. E ficamos cuidando para a van. Bem na hora, passou 2 cegonhas e pararam para conversar, para trocar informações, 2 cegonhas com os carros, porque tem uma fábrica, acho que da Toyota lá, né, que vem muito carro para o Brasil. E aquelas cegonhas tamparam a visão da van para nós e nós para a van. Vocês pararam no posto? Nós abastecendo, 12 motos no posto, e a van passou e não viu nós, e nós não vimos a van passar. E aí que aconteceu o desencontro, porque a van achava que nós estávamos na frente e acelerava tudo que dá, e nós achávamos que a van tinha pegado o caminho errado, e nós fomos devagar. Nessa brincadeira a gente ficou uma tarde sem se encontrar. Né? Telefone não adianta? Tem que habilitar, mas tem muitos lugares que não funciona, né? Tu cruza muitos, não pega, né? Deserto, gelo. E a gente tem um grupo das patroas, né? Das nossas esposas que ficam aqui, elas também têm um grupo
justamente para compartilhar as informações. Olha, eles estão bem, não estão bem, está tudo certo, né? Um compartilhou, todas ficam sabendo. É rapidinho, né? Teve ter integrantes que levou uma mijada porque, pô, todo mundo, eu sei onde é que tu tá e tu não fala comigo, né? Como é que é isso, né? E numa dessas situações, do que estava no apoio, né? Chega no destino, que a gente tinha combinado previamente, isso faz parte, né? Combinar o roteiro dia a dia, né? Isso faz parte, isso é uma dica boa. Se alguém nós vamos estar lá. Nós vamos estar naquele lugar, né? E o cara vai fazer uma força para chegar lá. Mas como vocês não reservam hotel antes, pode ser um posto de gasolina, uma praça? Entrada da cidade. Entrada da cidade. Da cidade, é o combinado, né? E um dos integrantes do grupo, nessa situação de perder o apoio, não era para mandar a mensagem, não era para avisar, para criar pânico aqui no Brasil e tal. Mandou a mensagem dizendo, nós se perdemos da van, né? E aí o cara da van chega na cidade de destino e tal, e manda um oi para a esposa, né? E diz assim, chegamos e tal. Ué, mas vocês estão perdidos? Diz a esposa. Até explicar. Como assim? Eu não estou perdido, quem está perdido são eles, eu cheguei no destino. Foi muito engraçado, mas a gente fez aí, te digo, uns 400 quilômetros com o coração apertado, viu? Sem saber direito onde é que esses caras estão. Até porque os da van era a primeira vez que tinham saído junto, né? Do Brasil e não conhecia o roteiro. Então, e estavam sozinhos, a gente num grupo fica mais fácil, né? 12, 2, é diferente, né? Outra situação, não? Aconteceu uma situação que eu acho que foi a mais engraçada de todas. A gente estava fazendo uma viagem menor, naquele momento a gente estava com as esposas, a gente foi para Posadas, na Argentina. 650 quilômetros daqui, um final de semana, uma viagem para elas, que a gente decidiu que ia ser para elas, né? Foi um carro com algumas que não queriam andar de moto e as outras foram na carona. E aí tem que parar muito, porque é o banheiro, ajeitar alguma coisa e tal. Numa dessas a gente não parar para comprar também. Levar a mulher junto para cá 2 horas. Não dá para falar aqui, senão vou ser criticado, né? E numa dessas a gente para no acostamento, né? E por coincidência passa um outro grupo, também com as mulheres. Né? Outro grupo de moto. Outro grupo de moto. Buzinam pra gente. E um dos nossos colegas achou que aquele era o nosso grupo e arrancou. Não pode ter. Aconteceu. E o pessoal era de Cascavel, ia para outro caminho, eles iam cruzar por dentro da Argentina até sair em Cascavel, né, que é no Paraná. E aí ele saiu, não, ele vai ver logo ali na frente, claro, que né, tinha um pedágio logo ali na frente, todo mundo tem que andar devagar, vai agrupar, ele vai ver. Né? E ele, depois eu fiquei sabendo, né, ele me contando, quando chegamos na aduana, ele me contando, né, como é que aconteceu? Eu disse, como é que tu te perdeu, cara? O que aconteceu? Não, eu estava com a minha esposa conversando, nós falando dos filhos e tal, no comunicador, né, o comunicador e tal, e daí eu vi que eles estavam andando muito rápido. Ele disse, o René está andando muito rápido, né? O René foi para o caminho errado, ele já devia ter dobrado aqui, né? Eu vou alcançar. Passei um sacrifício para alcançar os caras. Quando eu chego no primeiro e olho assim, placa Cascavel, eu disse, não. Aí lembrou do filme, Os Motoqueiros Selvagens. Mas o que aconteceu? Como é que nós trocamos? Onde que foi? Onde está o nosso grupo? Foi muito engraçado. Estamos chegando ao final do programa. Dar um abraço para o Pedro Hinterholz e para a Diana Hinterholz, que estão nos acompanhando também. Um grande abraço, meus amigos lá de Mato Leitão. Patrão, inclusive, está também acompanhando. Um grande abraço a eles. Mas tem uma foto que mostra vocês depois que chegaram, que voltaram. Sim. Essa foto também é muito bacana porque mostra a turma toda e com a família, né? Aonde que é essa foto? Essa foto é na casa do Márcio, do Móveis Lajeado, que é o dono da van, por sinal. E essa foto a gente fez, foi numa das viagens, que as nossas famílias, na verdade, a gente avisou o dia que ia chegar e eles resolveram fazer uma recepção pra gente. Então todo mundo chegou, foi direto lá para casa e daí tinha comes e bebes lá e a família, os filhos, todo mundo esperando a gente. Porque tem uma coisa, né, Joel, que eu falei aqui de viajar, meu olho deve brilhar, eu gosto, vou continuar fazendo enquanto eu puder. Mas tem uma coisa, viajar é bom, é muito bom, tá? Com os amigos é muito bom, é muito saudável, isso desestressa, isso deixa a gente muito feliz, mas voltar para casa também é bom. Né? Depois de 10 dias longe, 12 dias longe da família, né? Hoje tem o WhatsApp, tem a internet que ajuda bastante, mas tu voltar para casa e ver que tu fez 5 mil quilômetros, 6 mil quilômetros de moto, né? Porque muitos vão chamar a gente de louco, né? Mas tu quer fazer?
passa frio, calor, né? Chuva, né? Perigos e tal, situações que talvez tu não esteja preparado, mas chegar em casa, encontrar a família bem, né? Todo mundo lá é muito bom também. No teu caso, qual o nome da esposa? Minha filha esposa, é Sofia, né? Minha filha é Sofia, tem 10 anos, minha esposa chama Tatiana e tenho mais um filho com 12 anos, que chama Rian. 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 Eles que, na verdade, te autorizam aí, né? É. Porque se eles ficassem, pai não vai, o marido não iria sair de casa, né? Na verdade, vou confessar aqui que eu tenho autorização só para fazer viagem de 7 dias, mas eu saio de casa e nunca conto que ela vai levar 10, né? Porque senão eu não posso ir. É melhor explicar na volta. Na volta, né? Explica na volta. Isso aí. Bom, o René que começou a andar de moto e viajar, melhorou não? É outra pessoa? O que mudou no René? Na verdade, a gente aprende a conviver com as diferenças, né? 12 anos ali, 12 anos andando de moto e 12, 13, 14, 15 integrantes, não é que nem andar em 4, 5. Dá estresse, tem aquele cara chato, que reclama de tudo, tem aquele outro cara que gosta de fazer por exemplo, as refeições, o cara gosta de fazer, então tu tem que delegar isso para ele. Aprender a conviver com essas falhas e virtudes, né? Porque hoje, se tu disser, não, eu só escolho meus amigos, tem que ser perfeito. Não, não adianta, tu vai conviver com diversos tipos de pessoas. Tem que aprender a olhar o lado bom de cada um, né? E conviver com isso e não se estressar, né? Ver o cara reclamar e deixar aquilo de lado e, olha esse lado bom, tem uma coisa muito boa nessa viagem, olha isso aqui, e dar risada depois, né? Toda vez que a gente se encontra e fala de moto, a gente dá muita risada. Isso que vale. Isso que levamos, né? É isso que fica, né? Aquela coisa ruim, o aperto, o frio, então, isso faz parte. Né? René, próxima viagem, para onde? Este ano a gente tem um objetivo que é fazer uma viagem grande para cada ano. Este ano talvez a gente vá fazer 2, 3 menores, né? Talvez a gente vá fazer uma parte da Argentina menor, né? Conhecer, e no ano que vem a gente vai fazer um passo um pouco maior, que é conhecer um salar na Bolívia, né, que daí já são 6.000 quilômetros, e 2020 nós temos uma meta que é Machu Picchu. Machu Picchu. E aí precisa de 20 dias. Aí o furo é mais embaixo, eu nem sei se eu tenho autorização para ir ainda, né? Não, mas agora falou ao vivo na TV, ela vai ter que deixar, né? Será? Não sei. René, obrigado pela tua participação aqui no programa, foi fantástico a tua história, teus amigos, muitos mandando mensagem ainda e agradecendo e te elogiando. Deve ser um bom amigo e um bom chefe de casa para eles falarem tanto assim. Tá legal. Muito obrigado. Foi um prazer. Este foi René Reis dos Santos, ele que é apaixonado por moto, mostrou para nós como se viaja, como se alegra, como enfrentar desafios e como se superar. Foi o que nós aprendemos hoje. Na semana que vem vamos trazer um outro entrevistado, um jovem que mora fora do Brasil, trocou o Brasil pela Irlanda e ele vai dizer o que significa, quais diferenças culturais, pretende voltar ao Brasil. A gente se vê na semana que vem.